Eu lembro da história de um homem na Bíblia chamado Elias, o grande profeta Elias, que depois de uma vitória estrondosa no alto do Monte Carmelo, onde ele desafia 450 profetas de Baal e mais 400 adoradores de uma divindade chamada Aserá, que vinha das bandas da Fenícia, trazida por Jezabel, a mulher do rei Acabe. E Elias desafia esses homens todos para uma disputa no alto do Monte Carmelo. O Deus que respondesse que o fogo era Deus, e os demais que não respondesse com fogo, este seria apenas um impostor. E não há o que esperar de diferente. Quem responde com fogo é o Deus de Elias. E então Elias manda pegar todos aqueles homens, 450 profetas de Baal, mais 400 adoradores do poste ídolo, e manda que todos sejam mortos lá na penha de Jezreel. Jezabel, que era a rainha e a patrocinadora desse culto pagão, manda um aviso para o profeta Elias de que pela manhã a cabeça dele não estará mais no lugar. Ela vai mandar decapitá-lo. E Elias, apesar de toda a coragem demonstrada no alto do Monte Carmelo, se desespera com a ameaça daquela mulher. E o texto diz claramente que ele tem medo e resolve fugir dela. Sabe, queridos, nenhum servo de Deus, nenhum dos heróis da Bíblia é feito de outro material que não barro. Então não há ninguém que seja o tempo inteiro, em todos os dias da sua vida, um herói. Vai ter dia que o herói vai ter medo. E Elias foge, e ele não só foge, ele desiste do seu ministério. O texto diz que quando ele chega no deserto de Berseba, ele manda que o seu ajudante fique em Berseba, vai para o deserto, e no deserto ele pede a morte para si. Mas depois a morte não chega, e ele continua fugindo, e vai passar 40 dias e 40 noites fugindo, até chegar no monte chamado Monte Horebe. Às vezes Deus dá corda para a gente fugir, mas há um lugar em que ele estabelece de onde a gente não vai passar. E no Monte Horebe, Elias entra numa caverna. Interessante que esse Monte Horebe é aquele mesmo Monte Sinai, onde Moisés recebe a lei de Deus lá no alto, em meio a relâmpagos e trovões. Mas sabe, no meio daquele monte tem uma caverna, porque os servos de Deus não vivem o tempo inteiro no pico dos montes, em meio a relâmpagos, trovões e revelações. Vez por outra, servos de Deus entram em parafuso, entram em depressão, entram em crise, e aí nestas horas eles entram numa caverna. E não há problema de entrar na caverna, porque Deus está na caverna, do mesmo modo como está no alto do monte. E quando Elias entra na caverna, Deus diz: Elias, o que é que você faz aqui? Ou seja, Deus estava lá. Então Elias faz o seu discurso de derrota, e Deus nem responde ao discurso de Elias, diz: saia da caverna, volte todo o caminho que você fez. Você vai passar numa cidade chamada Abel-Meolá e vai ungir Eliseu, filho de Safate, como profeta. Vai andar mais e vai ungir o rei de Israel, e depois vai ungir o rei da Síria lá em Damasco. Às vezes a gente pensa que o ministério da gente acabou porque houve uma frustração, uma decepção, uma queda. Mas sabe, o nosso ministério não termina até que Deus diga que esteja terminado. Enquanto Deus não disser que está terminado, nós voltaremos ao trabalho tantas vezes quanto forem necessárias. Nós nos levantaremos tantas vezes nós cairmos, porque só Deus tem o poder para começar e para terminar a obra na vida de qualquer pessoa. Se você está se sentindo derrotado hoje, se você está sentindo que seu ministério acabou,
Se prepare. Deus tem mais para você fazer daqui para frente do que o que você fez até agora. Tão somente deixe Ele tratar com você. Estarei o porto onde te encontrarei.